Aê, galera! Bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. Hoje a gente vai falar de um seriado novo da HBO que ainda não saiu, que chama Lovecraft Country. Lovecraft Country, até é difícil de falar. E a gente tem um amigo meu aqui da Nova Zelândia, o André Gott, que está participando especialmente desse episódio. Ele está acompanhando as notícias. Ele que falou pra gente sobre esse seriado, a gente não conhece muito. Eu assisti o trailer, o Luciano também assistiu. Então a gente trouxe o André para dar um pouco de informação. O André mora há muitos anos aqui na Nova Zelândia. Eu diria que a língua principal dele é inglês, porque ele está aqui desde criança. Então talvez ele dê umas travadinhas aí no português, mas a gente vai ajudando ele. E aí, Lucas Cleverson, como é que você tá? E aí, tô tudo bem, cara. E tô empolgado, na verdade, com essa série. Eu tinha visto um trailer, um amigo meu tinha mandado o trailer um tempo atrás, mas eu não tinha nem tido tempo, assim, de ver direito. Eu vi que tinha umas coisas meio diferentes, assim, pareceu interessante, mas aí o André deu essa recomendação, eu fui correr um pouquinho atrás e é bem legal, cara. É legal do André comentar, ele que inclusive disse que tá lendo o livro, que é baseado, na verdade, né, num livro específico, e tem assim, é um livro de terror, pelo que eu entendo, mas tem uns elementos assim meio diferentes. Eu tô empolgado, eu tô interessado. O que você tem para contar pra gente dessa obra aí, André? E bem-vindo ao canal, André, bem-vindo ao canal. Obrigado. Então, o livro é baseado em 1950, na época quando os Estados Unidos estavam tentando sair da época de segregação entre os brancos e os negros para ser todo mundo junto. E aí, ao mesmo tempo, então tem essa parte interessante todos os caracteres são negros, os principais, e aí tem essa parte interessante dessa época, deles passando nos estados ainda que não concordam com o parar da segregação, e tem esse lado do horror cósmico, né, que eu acho que é o horror do tipo Lovecraft, com magia e outros deuses, tipo Cthulhu, essas coisas assim. É bem interessante também, você aprende um bocado de coisa, até coisa que eu não sabia. Tinha estados que não deixavam ter negros dentro depois do sol baixar, coisas assim interessantes. E não dá pra falar muito, porque senão acaba falando toda a história, mas é bem escrito e eu amo qualquer tipo de horror Lovecraft. Vocês conhecem, né, do horror Lovecraft? Sim, eu conheço um pouco, eu gosto de toda a parte da mitologia do Cthulhu, eu acho bem legal. E também eu assisti o trailer, eu achei interessante, né? Então, que nem você falou, os personagens principais são todos negros, tem bastante coisa acontecendo. Eu achei o trailer bem, como que eu poderia dizer, bem ativo, assim, né? Tem explosões e tal, então parece que é uma história bem dinâmica, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto desse tipo de seriado, então acho que isso me interessa. E o horror, que nem você está falando, né? O horror Lovecraft não é um horror tipo filme de terror, é um horror meio místico, né? E eu acho que é isso que é legal pro pessoal que não conhece. Acho que o pessoal que joga RPG, que tá mais, né, nesse ambiente, vai conhecer mais esse tipo de assunto, né, André? Exatamente. Acaba sendo meio horror D&D, o horror, os monstros de horror do D&D é mais ou menos os monstros do Lovecraft. É bem legal a parte mística também, e a pessoa que escreveu o livro, o autor, ele misturou bem a história de verdade com a história que ele fez, história mística, e a história que o Lovecraft mesmo fez, e eu gosto pra caramba, então eu li um bocado sobre Lovecraft, o autor e o cara que
realmente também conhece um bocado do Lovecraft, ele mistura bem para parecer como se fosse realístico mesmo as coisas. É bem interessante, até usando a história do Lovecraft mesmo, real. Essa parte do seriado do Lovecraft Country, ele é o livro, a série vai ser o livro ou a série tem elementos tirados do livro? Eles estão falando que a série vai ser baseada no livro. E que livro que é? Lovecraft Country. Ah, o livro tem o mesmo nome. O livro tem o mesmo nome. Mas tudo que eu vi sobre a série até agora, parece que eles estão seguindo o livro quase igual para igual. Não mudou muito o que eu vi até agora. Vai ser interessante também que tem uns nomes grandes também na série. O J.J. Abrams e o Jordan Peele estão sendo os produtores da série. Então, tem uns atores bons também. Jurnee Smollett, eu acho que é o nome dela. É uma atriz que eu gosto pra caramba também. Ela tá fazendo a Letitia, que é um dos caracteres principais. Ah, legal. Ô Lu, você tem alguma coisa pra comentar aí dos produtores e dos atores? Alguma coisa que você viu sobre a série? Então, esses dois nomes que o André falou, tipo, eles são muito ativos em Hollywood, basicamente. E essa é uma das coisas que eu acho que é um dos pontos positivos dessa nova série. Porque J.J. Abrams, ele, na verdade, está por trás de, não só como diretor, mas ele produz um monte de coisa que a gente tem visto ultimamente. Tipo, desde os Star Wars, que essa última trilogia foi responsabilidade dele, ele acabou dirigindo até o último, como vários projetos como produtor executivo. Como séries, ele faz bastante série. Tipo, ele foi o criador de Lost, por exemplo. Então ele tá por trás de coisas assim, porque ele faz bastante coisa de ação, de aventura, mas ele tá por trás também de coisas mais diferentes, como um Lost, que tem uns elementos mais de mistério e não é necessariamente só ação, por exemplo. Então, assim, isso é uma coisa que é interessante. E o Jordan Peele virou meio que sinônimo de horror contemporâneo, né? Ele virou uma das referências para coisas boas que estão sendo feitas nos últimos anos de terror. Então eu tô vendo até que ele ganhou um crédito como criador da série, com a Misha Green. Então essa Misha Green, eu tava dando uma olhada na filmografia dela, ela não tinha feito assim nada, ela tem sido responsável por uma série que chama Underground, que tem tido algumas temporadas aí recentes e aparentemente é bem falada, mas antes disso ela foi roteirista de Sons of Anarchy. Ela fez alguns episódios, ela escreveu um outro episódio também de Heroes, mas nas últimas temporadas. Então, assim, não foi nem naquela primeira temporada que é considerada boa. Mas ainda assim, eu acho que esses dois nomes trazem bastante peso, do J.J. Abrams e o do Jordan Peele. E eu gostei do trailer, assim, no sentido de que ele deixa esse tom de mistério, que nem vocês estavam falando, dos elementos que tem aí, esse tipo de horror específico que o Lovecraft tem. E eles acho que conseguiram trazer bem isso. Para quem não conhece o trabalho desses caras, eu, por exemplo, sou um deles. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o trailer, eu achei estranho que só no final que eles mostram esse elemento assim de ter um monstro no meio. Eles mostram rapidamente. Então eles conseguiram fazer isso bem. Fora isso, eu acho que as expectativas são boas. E eu tava dando uma olhada na data também. Eles mencionam agosto, eles não falam uma data específica no Brasil, eles só falam em agosto também. Coisas que tem estreado na HBO americana, tem ido pro resto do mundo, incluindo o Brasil, rapidamente. Então eu acho que vai estrear mais ou menos na mesma época. E não tem data ainda específica em agosto. Se você for ver no IMDb, ele só fala que é em agosto. Ah, legal. Lu, acho que era legal a gente explicar para o André a nossa escala de avaliação de séries, para ele dar a nota, né? Porque ele que manja mais do que a gente sobre esse novo seriado, né? Basicamente, se você quiser dar uma nota no que você está esperando, você que já leu o livro, que está lendo o livro, na verdade, mas que está mais... você que é o cara até que trouxe pra gente, aparentemente você está com expectativas também. A gente tem um medidor aí, e se você der uma nota 10, vai ser tipo obra-prima. Você está esperando assim, um negócio que vai ficar marcado. Se você dá uma nota 1, horrível, péssimo. Então, se você fosse colocar alguma coisa aí nesse meio, 5 sendo então ali no meio
médio, 4 fica medíocre, 6 é bom, 7 é muito bom, 8 é ótimo. O que você acha, assim, especulando mesmo? Que nota que você daria nesse momento, pelo que você já viu sobre? Pelo que eu já vi sobre por enquanto, eu acho que uns 8,5, dependendo. Uma coisa que eu gostei é que no trailer eles mostram só o comecinho do livro, então tem um bocado ainda fica muito mais interessante. E eles seguiram bem pra caramba, exatamente do jeito que eu imaginava, pelo menos quando eu li o livro. Então parece que eu gosto muito do livro, então pra mim uns 8,5 pelo menos. Não dá pra saber se vai ser obra-prima ou não, mas por enquanto está muito bom. E você, André Sampaio? Eu, assim, pelo que eu vi até agora, eu acho que eu vou seguir aí o dedo do André Gotti, porque parece o trailer do Lovecraft Country é legal. Eu não li o livro, eu gosto muito dessa área de Lovecraft e de toda essa parte de, traduzindo em português, eu acho que chama bruxaria na parte de RPG, que eu acho esses seres místicos e toda essa história interessante. Eu gosto dessa história do apartheid americano e de quando tinha toda essa separação entre negros e brancos. Eu acho uma coisa interessante na história. É uma coisa que não dá nem para acreditar, né? Uma coisa tão estúpida que acho que hoje em dia é uma coisa até difícil das novas gerações acreditarem que isso é verdade. E acho que essa mistura desses dois mundos vai ser uma coisa muito interessante. E a HBO, assim, geralmente as coisas que a HBO faz são de boa qualidade e o J.J. Abrams, ele tem um currículo bom, né? Então acho que a expectativa fica alta. E você, Luciano? Eu acho que eu vou com vocês também, cara. Eu acho que o interessante de projetos que são adaptações de livros para série é que nem o Gotti falou. Você ali, ele viu já elementos do começo do livro, você não, de repente pode ser um negócio meio Game of Thrones, onde eles contam a história que está no livro e depois eles complementam, dão mais continuidade, ou eles criam coisas novas. Eu sou o cara entre nós três aqui que é o que tem menos conhecimento desse tipo de horror. Por outro lado, eu mesmo sendo não um cara muito fã de filmes de horror em geral, se tem alguma coisa que eu gosto desse elemento de horror, é esse horror mais místico, assim. Eu não gosto, tipo, do negócio mais gore ou terror ou coisas desse sentido. Então, por ter um tema dentro do horror que eu gosto, tipo, eu me lembro um negócio meio Silent Hill, talvez, aquele negócio que é místico, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu vou também ali, eu vou deixar minha nota 8, mas é uma nota especulativa, né? Então, eu acho que a gente pode concordar que por ter HBO e ter esses nomes que tem por trás, pode ser que venha uma coisa muito boa. Então, o trailer já deixa a gente bem empolgado. E é isso, cara. Se vocês gostaram aí, galera do YouTube, desse vídeo, e se vocês estão esperando também, que nem a gente está esperando, deixe seu comentário, se inscreva no canal, não esqueça de dar o like nesse vídeo. Obrigado aí pela participação, Gotti, sempre um prazer. Pode voltar aí mais vezes. E é nóis, abraço!